Muito bem, irmãos, vamos para retomar Provérbios 5, os versos de 7 a 14. Eu vou ler desde o verso 1, porque essa é uma unidade, né? Nós já conversamos, domingo passado eu já introduzi esse assunto. Então, Provérbios capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Obrigado. Guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à cova, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Até aqui a leitura do texto bíblico. Bom, eu expliquei para os irmãos que o capítulo 5, ele trata sobre a honra do matrimônio e o perigo devastador do adultério. E nós vimos nos versos de 1 até o verso de número 5, que eles são os versos introdutórios, né? Uma introdução ao assunto. E vimos também que o Salomão, ele inicia a sua introdução chamando a atenção do seu filho para dar valor àquilo que ele estava recebendo, para dar valor àquilo que estava lhe sendo entregue, não é? E logo em seguida, Salomão faz uma conexão com isso e mostra que um dos perigos que existem no casamento, né, ou uma das portas abertas, que podem ser abertas, para que a sedução e o adultério, né, a quebra do 7º mandamento de um modo em geral, entre no casamento, é quando os cônjuges perdem o valor do outro, diminuem o valor do outro, subestimam o valor do outro, não é? E atribuem valor a outra coisa. Então você tira o valor, né, da sua aliança com Deus e com o seu cônjuge, você tira o valor da sua união com o seu cônjuge e daquilo que Deus tem feito em sua vida e na vida dele, e você começa a atribuir valor a outra coisa. E é aí onde entra deve ser o retorno. Se eu achasse numa igreja pentecostal, eu ia dizer que era o demônio do som, mas não é. É só algum fio quebrado, alguma caixa com problema. Então, enfim. Tem que falar em línguas para ver se espanta esse... Uau, uau. Olha,
Eu prefiro a interpretação do Ítalo, é o uau. Então, essa é a primeira porta aberta, né, ou uma delas, que é essa questão de você, porque você tem sempre a pessoa com você, você diminui o valor, e isso abre portas no coração para que a sedução crie a ideia de que há valor, né, há prazer, há felicidade numa vida com outra pessoa ou com outra situação, com outra circunstância. Então, essa é a ideia na introdução. E aí, nós fizemos uma aplicação disso, mostrando a questão da rotina, não é? Que a rotina não é o problema somos nós, que como pecadores vamos perdendo, né? Desvanecendo no sentido de continuar apreciando e amando o nosso cônjuge. Então, vamos diminuindo o valor do nosso cônjuge, e isso abre portas para que outra coisa se torne importante e maior na nossa vida. E aí, quando isso acontece, nós olhamos para o quê? Nós olhamos para a rotina. Porque nossa rotina, então eu estou cansado dessa rotina, eu quero uma coisa nova. E então isso é o checkmate do adultério e também da destruição, tá? Então, só relembrando. Bom, vimos que há uma forma correta para repreender as tentações. E a forma correta é o uso bíblico, né? E o uso das nossas palavras com fé, ou seja, com a doutrina bíblica. Então, tem gente que foge das tem gente que foge das tentações e foge por um tempo, depois ele cai nelas, porque ele foge por fundamentos errados. Eu não posso adulterar porque o que é que vai ser do meu filho? O que é que vai ser da minha casa? Vou perder o cachorro. Ou seja, são fundamentos completamente errados. O princípio correto para resistir às tentações é a verdade bíblica. Por isso que no verso 2 ele fala da discrição, não é? Que há prudência nos lábios, ou seja, você tem prudência no que você fala, você tem há um substrato ali de conhecimento bíblico que te permite escapar daquela oferta pecaminosa, entende? Então, a primeira coisa que vem ao coração, à memória, é a nossa aliança com o Senhor e com o nosso cônjuge, e nós saberemos dizer isso de uma forma bíblica e verdadeira, e assim faremos como Cristo, rejeitaremos as ofertas de Satanás, ok? Aí eu dei um exemplo, que foi José do Egito, né? Ele toma exatamente esse princípio, a aliança da mulher de Potifar com Potifar e a aliança dele com o Senhor. Ele disse: olha, eu não posso pecar contra o meu Deus, e de tudo que me foi confiado na casa do meu Senhor, uma coisa não me foi entregue, que é você. Então, ele lembrou para ela a aliança dela com o marido, e lembrou a si próprio e a ela a aliança dele com o Senhor. Agora eu vou acordar. Então, nós não apenas devemos fugir das tentações, mas devemos ter o fundamento correto para essa fuga, porque isso é o que fará com que nós saiamos daquela luta, daquele embate, mais fortes na fé e não mais fracos, tá? Então, essa é a ideia nos primeiros versos de 1 a 6. Bom, isso aí foi a nossa introdução da semana passada. E aí, eu concluí na semana passada eu fiz uma aplicação para as nossas vidas, né? Então, eu abordei bastante essa questão da nossa rotina. Lemos Tiago para ter uma noção de como é que a tentação se apresenta e como a cobiça é despertada no nosso coração. E eu fiquei de fazer essa aplicação e fazer uma pergunta, que é para a nossa reflexão, para pensarmos. E a pergunta é: diante do que vimos no domingo passado, nós podemos nos perguntar o seguinte: nós temos a maturidade bíblica de perceber quando a tentação se aproxima nessa área? Nós já temos essa maturidade bíblica? E aí entenda, a tentação,
ela não é uma coisa ela não é uma coisa abstrata, ela é uma coisa concreta. Ela vai se apresentar realmente diante dos olhos, por meio de uma pessoa, por meio de uma cena, algo do tipo. Mas ela vai concretamente se apresentar no nosso coração também. E é aqui que mora o problema. Muitas pessoas até sabem enxergar as coisas físicas. Então, se passa um homem, uma mulher atraente, ele sabe que é uma pessoa atraente. Mas a questão é, você sabe discernir o efeito daquilo dentro de você? Isso é o que demanda, ou é uma demonstração da maturidade bíblica. Por quê? Porque se eu consigo perceber qual é o efeito daquela cena, daquela pessoa que passa dentro de mim, então eu consigo também agora, não é, examinar o meu coração e descobrir por que eu fiquei abalado quando passou o fulano de tal. Qual foi o desejo que me surgiu no coração quando eu vi tal cena? E aí, a resposta para essa pergunta você verá que é uma diminuição do valor da sua vida matrimonial e da sua rotina, e uma esperança mentirosa de uma vida feliz fora dessa aliança. Deu para entender? Então a pergunta é, nós já conseguimos perceber quando essa tentação, essa mulher que tem aqui é apresentada como mulher, pode ser um homem também, né? Quando essa pessoa que tem lábios que parece que destilam mel, nós conseguimos perceber quando isso está diante de nós, tanto fisicamente, diante dos olhos, como o efeito disso no coração. Já conseguimos perceber? Se não, você precisa estudar um pouco mais, não é? Orar um pouco mais, estudar mais a Escritura, ler melhor esse texto e começar a trabalhar isso no seu coração, a criar uma consciência de conscientizar, de compromisso, de manter-se sempre vigilante quanto aos movimentos dentro de você, da sua alma, tá? Então pensem aí, não é para me responderem, mas é para nós mesmos fazermos a pergunta e nos examinarmos. Será que eu já consigo perceber os movimentos do meu coração quando alguma coisa desse assunto me vem? Um homem, uma mulher, uma situação, tá? Então é necessário nos fazermos essa pergunta. Bom, prosseguindo então, os versos de 7 a 14, nós temos aqui uma descrição, e aqui é o corpo do capítulo, aqui é a parte da lição do capítulo. No primeiro era a introdução, nessa parte aqui nós temos a lição do capítulo. E aqui Salomão vai nos apresentar a insensatez do adultério. Por que o adultério é ruim? Por que ele é algo danoso? Então, primeiramente, nós já sabemos que há um mandamento que o proíbe, mas de forma extremamente palpável, não é? Por que isso é ruim? Então, é isso que Salomão vai responder ao seu filho. Ou seja, consideremos a hipótese de que, digamos, Salomão pensasse assim: se meu filho não é crente, ele não vai atender ao mandamento, mas eu não quero que ele caia nas garras da mulher sedutora, então eu vou apresentar a ele uma descrição dos efeitos físicos de destruição que o adultério proporciona. Então, essa é a ideia aqui. Bom, note no verso 7 que ele diz o seguinte, não é? Veja que ele pede ao filho que dê ouvidos às suas palavras, então ele está fazendo ele está contrastando com as palavras doces, sedutoras e encantadoras, né, da mulher adúltera. Então ele pede que o filho lhe dê atenção, conserve os ouvidos naquilo que ele estava falando, para não atender, para não cair nas garras dessa mulher adúltera. E aí, a partir do verso 8, ele faz uma descrição das consequências,
olhando alguns itens. O item moral, o item econômico, o item social e o item espiritual. Então, Salomão considera a vida em 4 esferas e ele apresenta como o adultério destrói o indivíduo nessas 4 esferas. Então, no verso 8, ele diz o seguinte, vejamos a questão moral aqui, não é? Afasta, para quem chegou agora, Provérbios 5, 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Então, você precisa, é o que diz Salomão, distanciar-se da mulher adúltera, né? Não permita que as suas setas sedutoras e enganadoras, não é? De algum modo possibilitem algum tipo de encontro seu com ela, tá? Isso configuraria então uma desobediência ao que você tem aprendido e isso configuraria um abandono, um abrir mão da sua honra, não é? Um abrir mão da sua honra. A ideia de honra aqui não é apenas a ideia de ter um bom nome, tá? Mas é a ideia da sua dignidade. Então, por exemplo, quando alguém rouba outro, ele perde a sua dignidade porque ele se tornou uma pessoa desconfiável, não é? Quando alguém faz um contrato e não cumpre aquele contrato com outro, ele se torna uma pessoa também não merecedora de crédito, de confiança. Então, isso envolve a sua honra. Lógico que ele pode reconstruir isso e conquistar novamente. E quando um homem casa e comete um adultério, né, ou uma mulher casa e comete um adultério, o que acontece? Acontece exatamente a mesma coisa. A sua dignidade também agora é abalada. Essa pessoa deixa de ser uma pessoa confiável e ela passa a ser uma pessoa agora merecedora de desconfiança. Então ele deixa de ser alguém confiável para ser alguém que merece desconfiança. Por um outro lado, note um detalhe interessante também. Veja que Salomão diz para o seu filho: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não des a outrem a tua honra. Isso reporta responsabilidade. Existe um adágio popular que é uma afronta ao evangelho, não é? E o adágio a ocasião faz o ladrão. Não, isso é uma mentira. Isso não é verdade. A ocasião não faz o ladrão. O ladrão já estava pronto. A única coisa que ele precisou foi da ocasião para roubar. A ocasião não faz o ladrão. Quando a gente lida com casos de adultério, é muito comum, né, a pessoa que adulterou enumerar uma série de desculpas. Não, então, mas sabe o que aconteceu? É porque aconteceu tal coisa, aconteceu aquilo e não sei o que mais. Mas o princípio encontrado no texto bíblico é: você é responsável por se afastar da mulher adúltera. Por isso a ideia da honra. Então assim, não tem esse negócio de eu estava distraído andando na rua e tropecei numa pessoa e adulterei. Não existe isso, entende? Não existe. Ninguém sai de casa morto de santo e no meio do caminho tropeça. Não é assim que funciona, entende? É possível, não é, que você seja atacado por outro, aí é outra história. Mas o texto está considerando uma ação feita por alguém com intencionalidade. Por isso ele diz: se afaste dela. Ou seja, inclusive até no aconselhamento, né, a gente também trata disso, porque muitos conselheiros não atendem mulheres, não é?
Outros só atendem mulheres com uma outra pessoa. E geralmente é o que eu faço. Mas preste atenção num detalhe. Se você está aconselhando alguém, ou qualquer um de nós em qualquer circunstância, não é? E você começa a perceber vulnerabilidade no seu coração com relação a esse assunto, e você não faz nada, então o final vai ser mesmo a tragédia do adultério. Aí, o que muitos crentes não percebem é que o adultério é como uma planta, que você primeiro precisa semear a semente. E aí ela germina, nasce o brotinho e por aí vai. Muitos crentes, quando caem, infelizmente, nesse pecado, eles olham o fruto pronto e esquecem do processo que passou-se. Entende? Mas o processo é o que revela a responsabilidade de ter interrompido aquela semeadura, não é? De ter interrompido aquilo. Portanto, Salomão diz: você, meu filho, é inteiramente responsável por se afastar da mulher adúltera. Então, você recebe instrução para saber usá-la de forma que você consiga se livrar, não é? E não cair nos laços da sedução, nos laços de uma oferta glamurosa, de uma aventura ou de uma vida com alguém que não é a sua companheira, a sua esposa. Ok? Deu para entender? Então, nós somos responsáveis e nós conscientemente podemos decidir por nos afastar ou por nos aproximar. Conscientemente nós fazemos isso. Aqui eu faço uma crítica, eu até mencionei domingo passado. Nós estamos muito acostumados com uma ideia que foi defendida por Freud, que é essa ideia do subconsciente. Inconscientemente a gente faz as coisas, não é? Isso não é verdade. Nos anos 2000, quando surgiu aquele negócio de mensagem subliminar, rapaz, aquilo ali virou um problema sério. Porque o pessoal estava ficando quase doido, porque achava que tinha uma mensagem que vinha das coisas e que entrava na sua alma, sem você perceber. Então, foi uma loucura aquele negócio de mensagem subliminar. Um monte de besteira. O que é que acontece conosco? O que acontece conosco é o seguinte: se você se habitua a fazer algo, o hábito significa um comportamento que é feito de forma automática. À medida que nós automatizamos algum tipo de comportamento, nós vamos retirando alguns elementos que são necessários para a ação. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer aquilo. Então você vai tirando alguns elementos que é o que te levam a agir. Mas isso não é comportamento inconsciente. Não, isso não é comportamento inconsciente. Ele começa conscientemente, ele se torna um padrão, e então, naturalmente, você vai tirando elementos que te levam a agir. Então, nesse caso aqui, do adultério, como é que funciona? Então, algumas coisas... Aqui eu estou conjecturando, né? Um exemplo, mas começa mais ou menos assim. Então, você começa a não gostar mais de ouvir a sua esposa ou seu marido. Aí, aparece alguém que a voz é encantadora, então você começa a gostar daquilo. Mas lembre-se, não gostar da voz do esposo ou da esposa não quer dizer que você vai aborrecer. Quer dizer somente que vai ter um decréscimo de prazer, né? E de atenção. Então você vai se habituando a ouvir a voz de alguém que te agrada. Ok? Maravilha. Vai ouvindo, vai ouvindo. Um belo dia essa pessoa lança ideias que são pecaminosas. Aí você percebe, mas não faz nada.
Na segunda vez, as ideias se tornam menos pecaminosas, porque você as aceitou anteriormente, você não combateu. Vai chegar um momento que a pessoa vai falar com você de coisas extremamente pornográficas e você não vai perceber que é pecado. Isso é inconsciente? Não, é porque você aceitou. Então você tirou as barreiras dos mandamentos e recebe aquilo livremente, como se fosse algo bom. Até chegar à oferta final. No começo, talvez a oferta final seja rejeitada por algum temor, mas se você não rejeitar definitivamente, ou seja, não cortar laços, não parar de ouvir a pessoa, nem nada, apenas dizer, não, eu não posso, eu não quero, é porque não sei o quê, a oferta continuará sendo feita até que ela se torne natural para você. Então não tem essa história de inconscientemente, eu estava andando na rua, inconscientemente eu beijei alguém. Não existe isso. Entende? Não existe isso. Existe todo um caminho que é percorrido para destravar as barreiras morais que a palavra e o Espírito impõem aos crentes. Então a pessoa vai destravando essas barreiras, vai tirando as barreiras, até que ele faz o que ele quer, sem precisar mais julgar. Será que é errado? Será que não é? Não, porque esse julgamento foi feito gradativamente ao longo da estrada. E ele foi sempre dizendo, não, eu quero fazer, eu vou insistir. E foi dando passos pequenos, entende? Então, a ideia é que não há essa coisa de inconsciente. É o meu inconsciente. Não. O hábito nos faz agir sem a necessidade de nós ligarmos o nosso modo como é, meu Deus? O nosso modo de compromisso. Por quê? Porque eu estou sempre fazendo isso. Entende? Isso é aplicado a todas as coisas. Tem gente que o crente se habitua a orar, e deve se habituar mesmo. Mas se ele não vigiar para orar com fé, ele vai orar religiosamente. Eu estou orando inconscientemente. Bom, se não está inconsciente, o que acontece é que você adquiriu algo bom, que é o hábito, contudo, destravou, né, tirou a chavinha lá do compromisso, da intencionalidade. Mas você não está falando coisas que você não queria dizer. Você pode falar coisas que você não crê, porque você habituou-se a repetir aquilo. Maravilha, o problema é seu. Mas não é inconsciente. Entendem a questão? Nós também nos habituamos a vir à igreja. Se você não entender que vir à igreja é um ato de fé, ou seja, que exige o compromisso matinal, dominical, de levantar, de entender o que eu vou fazer, eu vou adorar o Senhor. Você continuará vindo à igreja meramente religiosamente, ou seja, é o termo como a gente chama, mecanicamente, mas não é inconsciente. Como você se adaptou a fazer tal coisa, você tira a trava do compromisso, da responsabilidade, da intencionalidade. Deu para entender? Peraí, Lu, peraí. Tem microfone? Então fala mais alto que ele vai ligar o microfone lá de trás. Vá. Empregado no mal. Começa assim, é algo devagarzinho, né? A não ser, assim, pode ser que tenha um adultério no sentido de uma ação brusca? Pode.
Mas aí a pessoa decidiu sair de casa para cometer aquilo. Então é outra história. Que nós estamos falando no aspecto da responsabilidade de desviar-se num ambiente de sedução, né? Então esse é o foco aqui. Mas em linhas gerais é isso mesmo. Vai ouvindo, aí... na verdade, quando ele disse assim, eu achei que era brincadeira, é porque ele gostou daquilo, entendeu? Aí ele precisa de uma justificativa para guardar isso no coração. Se ele é crente, ele precisa de uma justificativa. Aí qual a justificativa? Não, é só brincadeira, entendeu? Sim. Ele vai consumar, exato, bem lembrado. No campo dos pensamentos, nos pensamentos nós também pecamos, foi o que Jesus ensinou lá em Mateus 6, sobre esse assunto. Então, se a pessoa não tem, se ela não assume o compromisso também de servir o Senhor no campo dos pensamentos, ele vai dar guarida a isso, ele vai ignorar, ele vai ficar olhando só o fato consumado. Ele não vai dar atenção aos movimentos da alma dele, tanto no aspecto volitivo como emocional, até chegar o momento exato em que aquilo vai acontecer. Então, é importante lembrar que no âmbito dos pensamentos nós também pecamos tanto quando damos guarida ou quando passamos a produzir pensamentos que sejam contrários à palavra, que é nesse caso aqui, né? De alguém que gostou de ouvir aquela voz e tal. Beleza, tranquilos? Podemos prosseguir? Dúvidas? Então vamos lá. Note no verso 9 que ele diz o seguinte, no verso 9, quando ele fala assim, né? Para não dar a outrem a sua honra, nem os teus anos a cruéis. Então, isso aponta para a perda da dignidade em relação à lei de Deus, que ele quebrou o mandamento, em relação à aliança, tanto a aliança dele com o Senhor, quanto a sua aliança de matrimônio, né? E isso se dirige para a próxima perda, que é a dos bens, tá? Que é a dos bens. Após ter enveredado pelo caminho do adultério, o filho perde o status de obediente, ao mesmo tempo em que perde a promessa de recompensa, não é? A recompensa que a Escritura faz da fidelidade e a recompensa que há dentro do matrimônio da própria fidelidade, que é de mútuo amor e crescimento, não é? Ele perde a segurança que é prometida, que é dada àqueles que amam o Senhor e que seguem a sua palavra, não é? Então, tudo isso é jogado fora, em troca desse momento de prazer, tá? Eu não estou dizendo que a pessoa que adultera deixa de ser crente, só estou dizendo que estas coisas são comprometidas na vida dele, no coração dele, ok? É isso que eu estou falando. E no caso do Antigo Testamento, ele se torna alguém passivo de ser morto, porque Levíticos capítulo 20, verso 10, ordenava que para os adúlteros era pena capital. Então percebam, e essa lei de Levíticos hoje parece ser absurda para nós, não é? Mas ela não é, ela registra, na verdade, o espírito, se é que podemos usar essa palavra, né? O espírito do sétimo mandamento. Ela mostra quão tolo, quase que quão estúpido um indivíduo pode ser, ou podia ser no Antigo Testamento, de adulterar. Porque além dele, por exemplo, além dele ser considerado impuro cerimonialmente, não poderia entrar na igreja, né? Ele perderia a dignidade como um verdadeiro israelita diante lá da sua comunidade.
Ele ainda podia, ia ter problemas com a esposa e com os seus filhos, né? Não teria o abalo na confiança, perderia a confiança, não é? Teria talvez problemas financeiros, o cara podia perder a vida. Ele perde tudo isso, mas o que eu quero mostrar é assim, porque Levíticos 20:10, às vezes a gente lê algum texto e fala assim, poxa, Deus ordenou matar? Ordenou. Deus queria que o homem morresse? Não. Mas a lei está ali revelando o perigo do pecado e a sua consequência imediata, que seria exatamente a pena capital. Então imagine um homem e uma mulher dar passos firmes para o adultério no Antigo Testamento, sabendo que se eles fossem descobertos, eles iriam ser apedrejados, iriam morrer. Então assim, percebe o grau de incredulidade na Escritura e o grau de dureza do coração com relação à fé, para a pessoa tomar uma decisão como essa? Esse mesmo aspecto continua hoje. É verdade que nós não temos pena capital para quem comete um adultério, contudo, ele vai receber algumas mortes, ele vai sofrer algumas mortes quando isso acontece, tá? Isso é uma gente mais forte, né? Eu pensei em um, mas eu não posso dizer porque está gravando. Exato, que foi o que eu disse antes, a ideia da responsabilidade, ele não se desviou, pelo contrário, ele decidiu conscientemente prosseguir naquele erro. É isso aí, a questão da consciência do indivíduo. E assim, irmãos, isso é interessante observar e aplicarmos a nós, porque nós não há ninguém imune ao pecado. Ou nós decidimos confiadamente, né, crer na Escritura e desconfiar de nós mesmos, e então quando desconfiamos de nós nos mantemos alertas, ou nós desconfiaremos de Deus e confiaremos em nós mesmos e daremos passos tolos como esses, né, de destruição, né? Retirada do mal, né? É porque é o seguinte, a ideia de retirar o mal do meio do povo, quando você eliminava o faltoso, não apenas implicava na santificação do povo no sentido da comunidade ali, né? Mas ao mesmo tempo apontava para uma retirada do mal de forma definitiva, o que configuraria na santidade completa. Então, ele estava mostrando a consequência do pecado, e não apenas a ideia do crime, que seria adultério. O crime estava em segundo plano, em primeiro plano estava o pecado em si. É tanto que tem algumas leis muito interessantes no Antigo Testamento que mostram isso. Por exemplo, no caso de um homem abusar de uma mulher, se fosse no campo, daria-se o crédito da dúvida a ela. Por quê? Porque ela poderia ter pedido socorro e não tinha ninguém para acudi-la. Então ela estaria isenta da morte. Percebe o aspecto moral, não o crime, o aspecto da santidade? Então, se fosse no campo, é possível que ela tenha suplicado socorro e ninguém a ajudou. Então ela não é passiva de morte. O indivíduo sim.
Mas se fosse na cidade, ambos morreriam, a não ser que surgisse uma testemunha, ou duas, para dizer que ouviu ela pedindo socorro. No campo, não era necessário ter uma testemunha para dizer que ela pediu socorro. Então, no campo, admite-se que ela suplicou socorro. Dentro da cidade, ou seja, onde tivesse, não precisa ser uma cidade como a nossa, né? Tem uma vila, e o pecado aconteceu ali dentro. Então, para ela escapar da morte, tinha que ter duas testemunhas dizendo: olha, eu escutei alguém gritando, mas eu não sabia o que era, digamos, né? Eu escutei alguém gritando socorro, mas eu achei que era uma criança brincando e foi isso. Ah, então era ela. Então ela está livre da morte, mata só ele. Você vê como há detalhes na Escritura para revelar a santidade divina e o seu objetivo, que é nos fazer perceber, né, o mal de forma bem palpável. É por essa razão que Jesus vai condenar quando trouxeram aquela mulher adúltera. O pessoal faz interpretação muito besta da Bíblia, né? Besta no sentido... Não, o pessoal tem umas interpretações da Escritura que é um ataque a ela. Então, tem aquele texto que Jesus é testado pelos fariseus porque eles flagraram uma mulher em adultério. Aí o pessoal constrói toda uma narrativa feminicista para aquilo. Olha como Jesus defendeu a mulher. Não. Não tem nada a ver. Jesus foi extremamente santo e ele defendeu a sua palavra. Então, algumas coisas que o pessoal ignora. Primeiro, cadê o homem? Os fariseus não trouxeram o homem, eles trouxeram a mulher. Entende? Isso mostra um desvio da lei e da fé. Ou seja, eles privilegiaram o homem, mas por terem uma concepção deturpada da mulher, então eles trouxeram a mulher. Essa é a primeira coisa, não é? Eles queriam, inclusive, apedrejá-la. Então, não trouxeram o homem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eles julgaram o caso. O pecado aconteceu no campo ou na cidade? Ela gritou? Pode ser que ela tenha sido violentada. Que a ideia do grito é na ideia da violência, né? Se não havia grito, então havia consentimento, que aí é esse caso aqui do adultério. Então, ela consentiu, ela foi abusada. O que aconteceu com ela? Porque os fariseus apenas disseram: não, ela foi flagrada em adultério. Mas é isso mesmo? Os fatos provam isso? Alguém ouviu gritar ou ela foi abusada e tal? Entendem? Então, diante da má intenção dos juízes, o Supremo Juiz disse: não, tranquilo, podem matá-la, já que vocês não querem matar o homem. Porém, quem estiver limpo, quem não estiver sem pecado, jogue pedra nela. Então, o que Cristo fez? Ele lembrou a eles que o princípio bíblico não é o crime, mas é o pecado e a sua consequência. Como todos eles eram pecadores, que não tinham consciência nem se arrependiam de seus males, não tiveram coragem de apedrejá-la. Aí a mulher viu aquilo, entendeu a lei, creu nele e por isso ele disse: agora pode ir embora e não peques mais. Entendem? Não, ali não era de eles serem perfeitos, ali era o seguinte: tem alguém sem pecado, ou seja, vocês querem julgá-la pela lei, mas vocês estão transgredindo a lei. Então, quando ele diz assim: tem alguém aí sem pecado, ou seja, tem alguém que cumpriu o rito, tem alguém que cumpriu a lei, neste caso, tem eu, Senhor, eu examinei os fatos e tal, e peguei o rapaz, está aqui o rapaz também e tal, então pode matar os dois. Não. Entende? Beleza, vamos prosseguir que nosso horário já foi embora. Então, a ideia dos teus anos aqui envolve, logicamente, o fruto do seu trabalho, né? A sua riqueza, o seu salário e etc. E o filho está sendo então advertido acerca dessa situação terrível que o adultério lhe imporiria. É isso? De impor? Né? Acho que é isso.
ele não apenas iria ultrajar a sua esposa, o seu matrimônio, destruindo, né, a dignidade matrimonial, não é? Como ainda iria expor sua companheira, sua família, não é? A vergonha, e teria então os seus bens ainda desperdiçados desta forma. Provérbios 6, 33 a 35, é um texto que também fala sobre o adultério, e olha o que é dito aqui em Provérbios 6. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Essa é uma advertência que é feita para um adúltero, mostrando o seguinte: você pode até escapar da lei, digamos que os juízes sejam corruptos, como no caso dos fariseus. Contudo, um marido enciumado, ele é como um leão atiçado. Não pensa que é presente que vai deixar ele tranquilo, não. Ou seja, você ainda traz uma desgraça, né, para outra família, e esse homem certamente desejará e cumprirá a sua vingança. Ok? Tá, então no verso 10, essa questão dos bens sendo desperdiçados, não é? Com estranhos. E aí no verso 11, eu vou finalizar aqui. Note que coisa interessante. Então nós já vimos a questão da honra, a questão da sociedade, a questão dos bens. Agora vamos para o campo espiritual. Então no verso 11 ele diz o seguinte: mas o final de tudo ainda não chegou, o final de tudo chegará quando você se encontrar velho, quando a juventude tiver passado, e quando os erros da juventude trouxerem o vigor dos erros. A velhice trará o vigor dos erros, não a juventude trará o vigor dos erros. A juventude traz os erros, né? Paulo fala das paixões da juventude, coração tolo, insábio. Mas é a velhice quem descortinará, vai tirar a cortina para nos mostrar o vigor dos nossos erros, tá? Bom, então observe o seguinte: esse indivíduo adúltero ficou sozinho, né? A consequência de um adúltero é que as pessoas se afastem dele. A família, não é? A mãe ou o pai sofrem, né, a depender de quem cometa o adultério, os filhos também vão sofrer e vão ter reações com relação a isso. Então, esse cara ficou velho, agora ele está sem forças e cansado, e ele precisa de ajuda, não é? E a quem ele vai pedir? É certo que ele vai pedir para a sua família, e a família vai ajudá-lo pela compaixão. Eles vão, se forem crentes, a família desse indivíduo, eles vão amá-lo biblicamente. Mas percebe que ele vai estar sempre sozinho dentro dele? Perceberam a ideia do texto? Ainda que a esposa esteja com ele, ainda que os filhos estejam com ele, mas houve um abismo estabelecido. Então, podem cuidar dele fisicamente, podem assisti-lo, entende? Pelo amor bíblico, pela compaixão, eles perdoaram o pecado dele. Mas internamente, dentro dele, você tem um problema. Ele, logicamente, né? Ele pode se arrepender, Deus pode tratar do coração dele, mas isso não anula o que foi feito. Não é? O perdão anula a nossa condenação e não o pecado praticado. Não é? Então o texto diz que ele vai gemer como consequência do seu pecado. Ou seja, agora ele vai perceber aquilo que Salomão deixa bem claro em Eclesiastes, né? Ele vai perceber toda a vaidade, toda a tolice, toda a idiotice dos seus atos. Agora ele vai perceber todo o sofrimento que ele causou aos seus familiares, a si próprio, toda a desonra que ele causou ao seu Deus.
Então, todas estas coisas vêm para visitá-lo agora na sua velhice. E ele vai gemer, não é? Por conta disso. Então, certamente será essa é uma advertência que Salomão está fazendo, né? As consequências visitarão o seu coração nesse momento. Então, se ele for crente, ele vai precisar de fato de muita lucidez na fé para entender que a salvação dele não depende do que ele fez, mas sim do que Cristo fez, não é? Bom, então, infelizmente, esse é o resultado que acontece com alguém, tá?